Olá, tudo bem? Hoje, dando continuidade ao assunto de derivadas, nós vamos passar a olhá-la como uma função, né? Como é que é a derivada de uma função, né? Até o momento nós vimos a derivada num ponto, agora a gente vai ver como é que é a derivada de uma função, tá? Bem provável que a gente vai dividir essa videoaula em duas ou até mesmo três partes, porque alguns exercícios eles demandam um pouco mais de tempo, então vou tentar separar isso um pouco para não ficar tão pesado, beleza? Então vamos falar um pouco da parte teórica, ver algumas coisas relacionadas no GeoGebra, né? E depois fazer alguns exercícios e assim a gente vai fazendo essa caminhada até a gente entender todo esse conceito, beleza? Então vamos falar um pouco da parte teórica. Bem, então como eu falei na introdução, né? Nós vamos entender agora a derivada como uma função, tá legal? Então, nós, como eu já disse, nós vimos anteriormente que a derivada de uma função, desculpa aqui pela falta da palavra, né? Porque a derivada de uma função em um ponto A era f' de A, que é limite com h tendendo a zero de f de A mais h menos f de A sobre h, tá? E agora nós vamos mudar nossa visão, ou seja, vamos deixar o ponto A variar, ou seja, o que a gente vai acontecer? A gente vai colocar qualquer ponto A. Se a gente vai colocar qualquer ponto A, nós vamos substituir o A por uma variável x. Então, no caso, f' de A seria f' de x, que é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h. O que difere? Difere que aqui era num único ponto, aqui é numa variedade de pontos, ou seja, substituir pela variável x, tá? E daí, nesse sentido, a gente pode considerar f' de x como uma nova função chamada derivada. Por quê? Olha, se nós temos a função f de x e nós vamos trabalhar com a derivada, então é bem provável que da função, a derivada seja uma função. Então, nós vamos considerar a derivada como uma função, tá? O valor f' em x pode ser interpretado geometricamente como a inclinação da reta no gráfico de f de x, ou seja, aquelas mesmas construções que nós fizemos nas aulas anteriores, só que somente por um ponto, agora ela pode ser interpretada como a inclinação da reta tangente do gráfico de f de x, tá? Um ponto x qualquer, eu vou ter uma inclinação, e conforme vai variando esse ponto, a inclinação também vai se alterando nesse ponto, tá? O domínio de f' de x é o conjunto, né, x tal que f' de x exista e pode ser menor que o domínio de f. Ou seja, o que isso quer dizer? O domínio é o conjunto x tal que f' de x exista, ou seja, a derivada exista, tá? E esse domínio pode ser menor que o domínio de f, tá? Então, o domínio da derivada de uma função pode ser menor que o domínio da função, tá? E daí, nesse caso, nós temos esses três exemplos ali, tá? Nós vamos fazer cada um deles lá no quadro para entender melhor essa relação, beleza? Então, o primeiro lá é fazer x ao cubo menos x, né? E nós vamos fazer, além disso, nós vamos fazer a comparação gráfica deles, tá? Depois o outro é a raiz de x, e o último é f' de x, se f de x é igual a 1 menos x mais 2 sobre 2 mais x, beleza? Então esses três exercícios nós vamos fazer lá no quadro, lembrando que o primeiro nós vamos fazer também no GeoGebra, beleza? Bem, o nosso primeiro exemplo é essa função aqui, f de x, x ao cubo menos x. A gente vai calcular a derivada dela, ou seja, nós queremos calcular f' de x, tá? Então, para isso, nós temos a nossa, né, f' de x é igual ao limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x, com h sobre h, certo? Então, olha lá, f de x mais h. Então, o que seria o f de x mais h? F de x mais h seria o quê? X mais h elevado ao cubo, menos x mais h. Tudo bem? Então, o que é? Por exemplo, se fosse f de 2, no lugar do x, você substituiria por 2. Se fosse um número, você substituiria no valor da incógnita x. Mas no caso aqui, agora é x mais h. Então, o que acontece? No lugar de x, eu vou substituir por quem? Por x mais h.
No lugar de x aqui, eu vou substituir por x mais h. Feito isso, agora eu reescrevo ali. Então ficaria de que jeito? Limite de h tendendo a zero de x mais h elevado ao cubo menos x mais h. Vou colocar isso aqui entre colchetes. Menos f de x, que é quem? Vou colocar x ao cubo menos x. Tudo isso dividido por h. Aí aqui eu tenho que fazer desenvolver esse binômio aqui, né? Fazer algumas operações, né? E depois que fizer isso, a gente retoma a operação do limite, tá? Então, como é que ficaria aqui? Né? Limite de h tendendo a zero seria o quê? O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do segundo vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Certo? Menos, aqui, menos x menos h. E aqui eu vou fazer também essa operação aqui. Vai ficar menos x ao cubo mais x, tudo isso com h, tá? Bem, daí aqui a gente já pode observar que menos x ao cubo com x ao cubo pode simplificar, mais x com menos x pode simplificar, e pode-se observar que todos os termos agora têm h. Então eu vou colocar o h em evidência, né, e vamos ver o que vai acontecer. Então, ficaria de que jeito? Limite de h tendendo a zero, de h que multiplica 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado menos 1 sobre h. Aí eu posso simplificar esse h com esse h, e quando eu aplicar o limite com h tendendo a zero, esse vai para zero e esse vai para zero. Então, no caso, a derivada f' de x vai ser quem? 3x ao quadrado menos 1. Beleza? Então esse é o primeiro exemplo, e agora nós vamos comparar esse resultado, né? Nós vamos fazer essas duas funções aqui e vamos mostrar a relação existente entre essa função e essa aqui lá no GeoGebra, beleza? Bem, então vamos fazer a análise gráfica agora do resultado que nós encontramos ali, tá bom? Bem, então como é que ficaria? Vamos colocar a função f de x igual... Opa! F de x vai ser igual a 3x ao quadrado, 3x ao... x ao cubo, perdão, x ao cubo menos x, certo? Essa é a minha função, tá? Eu vou colocar um controle deslizante aqui para a gente observar a relação ali e mostrar essa relação com a questão da derivada, tá? Inicialmente, tá? Então eu vou colocar um controle deslizante h, vou colocar de menos 3 a 3. Né? De menos 3 a 3, tá bom? Então tá ali. E agora eu vou estipular o ponto com o meu controle deslizante, tá? Então vou chamar de ponto A, vai ser um ponto H e F de H. Tá bom? Então aqui deu ponto 1, 0. Agora eu vou colocar a reta tangente a esse ponto aqui, tá? Então eu vou selecionar o ponto A e a minha curva, e aqui eu tenho a minha reta tangente. E aqui eu observo que nós temos essa relação aqui, tá? Então, anteriormente, aqui esse era o meu ponto, essa aqui era a inclinação da reta tangente, e isso tem a ver com a minha derivada, beleza? Agora,
quando eu trabalho com a questão da função, qualquer ponto aqui pode ser o meu ponto da derivada, certo? Qualquer ponto, beleza? Então aqui agora nós temos a seguinte situação, tá? O GeoGebra não consegue me mostrar aqui o ângulo de 180 graus, né? Mas ó, nesses pontos aqui, certo? Teoricamente, né, é um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, é onde eu tenho 180 graus, ou seja, a minha tangente é zero, tá? Então eu vou falar para vocês o seguinte, que nesses pontos onde a minha tangente é zero, vai ser aonde o gráfico da minha derivada vai interceptar o eixo x, tá? E nós fizemos lá, que eu vou chamar de g de x, a função 3x ao quadrado menos 1. Tá certo? Então, olha lá. Bem, aqui nós temos a nossa função, né? E aqui, esse ponto onde é o ponto de máximo, é onde, mais ou menos é onde aqui, ó, no caso, né? Nesse ponto aqui, ó, nessa relação aqui, ó, esse ponto é onde eu tenho a minha derivada igual a minha tangente 180. Então, ó, é o zero da minha função derivada. A mesma coisa acontece aqui, ó. É mais ou menos nesse ponto. Então, nesses pontos aqui, o que acontece é a relação da minha derivada. Bem, outra coisa interessante que também a gente pode pensar é o seguinte, né? Ó, observem que aqui nesses pontos a minha função ela vai aumentando, certo? Então ela é positiva. Então observa que ela vem positiva até aqui. Aí desse ponto até aqui ela fica negativa, que é essa relação aqui que nós temos aqui, e depois ela volta a crescer, então ela fica positiva, tá certo? Então essas relações, deixa eu colocar aqui o ponto de novo, a tangente, né? Essas relações, ó, olha lá, aqui fica bem legal de ver, ó, porque ó, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, é onde está o zero da minha função, e conforme ó, vai tendo a inclinação, ó, a minha derivada, minha inclinação, a minha tangente também vai acontecendo, ó. Conforme ela vai decaindo aqui, ó, negativo, então esse intervalo aqui, ó, é negativo, né, dentro do meu gráfico, né, o gráfico da função derivada. E aqui, ó, vocês podem observar, ó, que antes, ó, também, ó, a inclinação é positiva, então o gráfico é positivo, ele é positivo até aqui. Lógico que aqui ele vai ter uma diminuição, né, vai diminuindo, mas ela é positiva, nesse intervalo ela é negativa, e nesse outro intervalo aqui ela passa a ser positiva, beleza? Bem, o segundo exemplo diz o seguinte, se f de x é igual a raiz de x, eu quero saber qual que é a derivada. Mesmas características, então, f' de x é igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h com h tendendo a zero, tá? Então, mesmas coisas, né? No caso, f de x mais h é igual a raiz de x mais h, né? E substituindo esse resultado aqui na minha função, né? Então eu vou ter o quê? Que o limite de h tendendo a zero, f de x vai ser quem? Raiz de x mais h menos raiz de x sobre h com h tendendo a zero. Tá? E como é que a gente vai resolver esse problema aqui agora? Bem, para resolver essa situação aqui, nós vamos trabalhar com a ideia de racionalização, que nós já vimos em algumas videoaulas anteriores. Então, eu vou racionalizar isso daqui. Então, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de x mais h mais raiz de x mais h mais raiz de x. Tá certo? E aqui nós temos uma propriedade muito importante que a gente vai utilizar muito no cálculo, né? Que é essa daqui. A ao quadrado menos b ao quadrado seria o quê? A mais b que multiplica a menos b. Então eu tenho aqui, ó, a menos b
que multiplica A mais B. Então eu posso reescrever isso tudo como sendo o quê? Então, poderia escrever isso aqui como sendo o limite de h tendendo a zero. Vai ficar o quê? Raiz de x mais h elevado ao quadrado menos a raiz de x elevado ao quadrado. Aqui vai ficar h que multiplica raiz de x mais h mais raiz de x. Tá certo? Então, aqui agora eu posso trabalhar, eu tenho a raiz elevada a uma potência, podemos simplificá-los, né? Então, daqui eu teria o quê? Então, aqui nós teríamos o limite de h tendendo a zero, de x mais h menos x sobre h que multiplica raiz de x mais h mais raiz de x. X menos x também posso simplificar. O h aqui, então, eu vou fazer aqui nessa linha. Limite de h tendendo a zero de h sobre h x mais h mais raiz de x. Então, esse h com h eu também posso simplificar. E quando eu aplicar o limite, ó, limite de h tendendo a zero. Então, se h está tendendo a zero, vai ficar o quê? Raiz de x. Raiz de x mais raiz de x, 2 raiz de x. Portanto, f' de x vai ser igual a quê? 1 sobre 2 raiz de x. Beleza? E esse é o nosso segundo exemplo aí, tá? Bem, agora eu quero calcular a derivada dessa função aqui, né? Então, quem que é f' de x? Pela definição, o que nós teríamos? F de x mais h. F de x mais h seria o quê? 1 menos x mais h sobre 2 mais x mais h, tá? E aplicando na definição, né, que é o limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, substituindo esses resultados ali, nós vamos obter o quê? Então, vai ficar 1 menos x mais h sobre 2 mais x mais h menos 1 menos x, 2 mais x, tudo isso sobre h, limite de h tendendo a zero. Tudo bem? Bem, então agora antes de a gente continuar, né, tirar o mínimo aqui, eu vou fazer o quê? Vou fazer a divisão dessa fração, tá? Fixa a primeira e inverte a segunda. Então daqui no caso a gente teria o quê? Então vou manter essa parte aqui, né? Então vai ficar 1 menos x mais h sobre 2 mais x mais h menos 1 menos x sobre 2 mais x. Aqui de baixo eu tenho o número 1. Então, fixa a primeira fração e inverte a segunda vezes 1 sobre h. Tá legal? Limite de h tendendo a zero. Tá? Tá, beleza? Então, esse cara aqui, por enquanto, como é um produto, né? Como isso daqui é um produto, eu vou deixar isso aqui de fora e vou trabalhar com isso daqui inicialmente e depois a gente vê, tá? Então, eu vou tirar o mínimo entre esses termos aqui. O mínimo é quem? É 2x mais h, que multiplica 2 mais 2x. Então, o mínimo vai ser quem? 2 mais x mais h, que multiplica 2
mais x, tá? Não posso esquecer de colocar o limite com h tendendo a zero. Então, olha lá. 2x mais h, que multiplica 2x, dividido por 2 mais x mais h, vai sobrar quem? 2 mais x. Então, esse cara aqui, né? Então, eu vou colocar assim, ó. 1 menos x mais h multiplica quem? 2 mais x. Menos 2 mais x mais h, que multiplica 2 mais x dividido por 2 mais x, sobra esse cara aqui. Então, 1 menos x, que multiplica 2 mais x mais h. Tudo bem? Efetuando as operações ali, né? Vamos fazer todas essas operações, tá? A gente vai, vamos ver o que vai acontecer aqui no caso. Tá bom? Bem, então, aqui eu poderia colocar assim, ó. 1 menos x menos h. Aqui 2, aqui não alteraria em nada, né? Então, aqui poderia ficar desse jeito aqui, ó. Limite de h tendendo a zero de 1 menos x menos h, que multiplica 2 mais x menos 1 menos x. Vou colocar um colchete aqui para dizer que eu estou fazendo a operação com esse sinal de menos aqui, tá? Menos 2 mais x mais h. Tudo isso, faltou 1 sobre h aqui, então vou colocar agora esse h aqui na frente, tá? H que multiplica 2 mais x mais h, 2 mais x. Tá certo? E agora eu vou apagar, vou manter isso daqui e aqui, vou apagar para a gente continuar o exercício, tá legal? Bem, então agora, reescrito aqui, agora nós vamos fazer essas operações aqui. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. A mesma coisa com H aqui também, tá? Do mesmo, aqui nesse lado da operação também mesma coisa. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, e assim, fazendo todas as multiplicações possíveis ali. Tá bom? E aqui no denominador eu vou deixar ainda assim para a gente ver o que vai acontecer. Então vai ficar limite de h tendendo a zero, 1 vezes 2, 2, 1 vezes x, x, menos x vezes 2, menos 2x, menos x vezes x, menos x ao quadrado. Menos h vezes 2, menos 2h, menos h vezes x, menos hx. Menos 1 vezes 2, 2, 1 vezes x, x, 1 vezes h, h. Menos 2x, menos x ao quadrado e menos xh. Tudo isso dividido por h, que multiplica 2 mais x mais h, 2 mais x. Tudo bem? E agora vou tirar aqui do colchete. Então, limite de h tendendo a zero. Essa parte inicial eu vou repetir, tá? Então vai ficar 2 mais x menos 2x menos x ao quadrado menos 2h
menos hx menos 2 menos x menos h mais 2x mais x ao quadrado e mais xh. Tudo isso dividido por h2 mais x mais h2 mais x. Tá? E aqui em cima a gente pode observar que vamos simplificar muita coisa, né? Então, ó, 2 com menos 2, x com menos x, menos 2x mais 2x, x ao quadrado com x ao quadrado, xh com xh. E daí nós temos menos 2h com menos h. Então isso aqui vai ficar menos 3h. Então aqui nós vamos obter o quê? O limite de menos 3h sobre h que multiplica 2 mais x mais h que multiplica 2 mais x. Tá certo? Bem, o h com h aqui eu simplifico e agora eu vou reescrever esse termo aqui novamente. Vou apagar toda essa parte para a gente poder reescrever esse exercício aqui. Então, olha lá, continuando o exercício, nós temos lá o limite de menos 3 sobre 2 mais x mais h sobre 2x, né? Arrumando aqui os termos, eu vou ter o quê? O limite de h tendendo a zero de menos 3 sobre 2 mais x mais h, isso tudo multiplicando 2 mais x, certo? Quando aplicar o limite com h tendendo a zero, isso aqui vai ficar o quê? Limite, já aplicamos o limite, então não precisa mais dele, tá? Não precisamos mais do limite. Então vai ficar menos 3 sobre 2 mais x, que multiplica 2 mais x. Ou seja, aqui eu posso reescrever que a derivada f' de x vai ficar igual a quem? Menos 3 sobre 2 mais x ao quadrado. Beleza? Então esse é o resultado da derivada da função 1 menos x sobre 2 mais x, tá bom?